paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, Deus abençoe sua vida. Meus queridos, eu vou ler com você um versículo, em Gênesis 1, versículo 1. Diz assim, ó, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre o abismo. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as trevas, a luz e as trevas. Meus irmãos, com esse versículo, eu queria transmitir para você uma palavra sobre a onipotência de Deus. Veja bem, quando falamos sobre onipotência, nós estamos falando de um poder maior, um poder de um Deus criador. A Bíblia diz que em 6 dias Deus pegou a terra, que era sem forma, e uma terra vazia. E ele, com o seu grande poder, ele começou a criar a terra. E ele disse, haja luz. Pela sua palavra, houve luzes. E o interessante é que demorou 6 dias, ou seja, cada feito que Deus fez, ele precisou de um dia para que fosse formado aquilo. Então, não foi algo que nós observamos ou podemos pensar que foi um negócio de um momento momentâneo, mas foi um negócio que foi surgindo, ou seja, foi construindo, foi sendo reconstruído. Haja luz, foi colocando a lua, foi colocando as estrelas, tudo perfeito, porque nós estamos falando sobre a onipotência de Deus. Segundo a teologia nos explica, nos ensina sobre os atributos de Deus, que sejam atributos onisciência, onipotência, onipresença de Deus. Mas o que eu quero refletir aqui não seria a onisciência de Deus, ou seja, não seria a onipresença de Deus, não, mas seria a onipotência de Deus. Deus tudo pode. Deus tudo pode. Quem sabe tem pessoas me ouvindo que acha que o problema que ela está passando ou algo que vem surgindo sobre a vida dela, ela acha que ela não consegue e ela não pode. Mas eu quero te apresentar um Deus onipotente. Onipotente. E eu quero que você grave isso no seu coração, na sua mente. O salmista Davi, ele disse uma palavra bem bonita. E ele disse assim, uma afirmativa, ele disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele falou para Deus que guardou a palavra de Deus no coração dele. E eu espero que você também guarde esta palavra no seu coração. Não só para não pecar, mas para que a sua fé venha a ser constante. Porque nós temos uma guerra em nossa mente, pessoas vivendo momento de angústia, pessoas vivendo momento de depressões, ansiedades, que muitas vezes nos afeta a nossa mente com negativismo, com pessimismo, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos alcançar, que nós não vamos ter êxito, que nós não vamos ter sucesso. Mas eu te apresento hoje a onipotência de Deus, um Deus que tudo pode, um Deus criador que formou a terra. Eu me deparo com a terra. Quem estudou ciência sabe, quem estudou também a história, né, sabe também que a terra ela é redonda, que a terra gira em torno do sol. Agora você imagina, a Bíblia diz aqui, ó, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre as águas. Fez Deus o firmamento e fez a separação. Existe na construção, na área civil, da construção, da engenharia de um imóvel, de uma casa, de um terreno, de algo, do alicerce, quando você começa o solo, você começa a construir, você precisa colocar colunas, você precisa colocar vigas, você precisa colocar estrutura, firmamento, para que aquilo fique firmado,
para que não saia do lugar, para que eles possam ter estrutura para ficar ali e conseguir ser sustentada por aquilo. Então a coluna, aquelas vigas são a sustentação daquele local. Então nós observamos aqui que Deus também fez firmamento na terra. Aí você olha a terra redonda, ou você pode olhar para o planeta Júpiter, você pode olhar para o planeta Lua, você pode olhar para o planeta Marte e outros tipos de planeta, até o Sol. Você olha e vê aquela bola redonda, e quem olha de lá para cá, quem olha, vamos supor que eu estivesse na Lua hoje, viajando na espaçonave, que a tecnologia chegou até a Lua, e nós olhássemos de lá na Lua, como já foi olhado, e olhar a Terra, nós vemos aquela Terra redonda, aquela Terra girando, aquela Terra redonda, e nós olhamos e pensamos, meu Deus, como pode uma Terra flutuar no meio do ar? Mas sabemos que Deus, ele colocou coluna, colocou firmamento, colocou alicerce, e esses alicerces muitas vezes não são comuns aos olhos humanos, não são comuns aos olhos terrenos, porque a onipotência, o poder de Deus, ele chega ao extremo. Eu estou dizendo isso para que você possa compreender e entender que se você olhar Deus desta maneira, se você olhar Deus desta forma, você vai tirar o negativismo da sua mente, tirar o pessimismo da tua mente, tirar a ansiedade da tua mente, tirar a ansiedade do teu coração, e você vai começar a crer, acreditar no poder absoluto da onipotência do Criador, aquele que criou todas as coisas, aquele que formou todas as coisas, aquele que fez do nada tudo, aquele que formou de uma escuridão uma claridade. Ou seja, Deus, com o seu imenso poder, aqui no versículo 9 disse: Deus, ajunte as águas que estão debaixo do céu em só lugar. Ele começou a juntar as águas, começou a fazer mares e começou a juntar. E a Bíblia fala que teve porção seca da terra, teve porção seca e teve água, como nós hoje vemos o oceano, nós vemos terras, vários momentos, várias plantações, porque as árvores também Deus plantou. E a Bíblia fala aqui, ó, no versículo 12, a terra produziu ervas que desse semente conforme as suas espécies, árvore que desse fruto. Olha só, Deus disse: haja plantações, sementes. Deus plantou, foi crescendo árvore. Agora você imagina, de uma hora para outra, de um momento para outro, surgindo aquelas árvores. As árvores não esperavam uma semana, 2 semanas, 3 semanas para ser criadas. Elas foram formadas, elas foram crescendo, elas foram rapidamente surgindo, aquelas belezas, aquelas árvores verdes, bonitas, aquelas flores lindas que hoje você vê, se depara com plantações bonitas, árvores bonitas, flores bonitas. Eu estou falando do Supremo, estou falando do Onipotente, eu estou falando do Deus que abre madre, Deus que fecha madre, de um Deus que, aleluia, ele tem o poder de transformar e de mudar situações, se nós entendemos a onipotência de Deus. Quando eu falo da onipotência, eu estou falando do Criador, eu estou falando do soberano, eu estou falando do Altíssimo, eu estou falando do Deus Jeová, do Deus dos deuses, dos Deus que criou todas as coisas, que formou todas as coisas, do Deus do Criador, que colocou a terra lá, redonda, e aí gira em torno do sol. Olha só, e disse Deus: haja luminares firmemente no céu. E também fez Deus 2 grandes luminares para iluminar. Deus pôs fundamento, firmamento sobre a terra, iluminada a terra. E depois para governar dia e noite, e houve tarde, manhã e dia. E depois Deus diz: produze enxames de seres viventes debaixo das águas. Deus fez uma criação extraordinária. Quando eu falo extraordinária, é porque é sobrenatural. Deus fez os peixes, Deus fez as águas marinhas, Deus fez tudo perfeito. Nós vemos as criações de Deus debaixo da água. Deus não ficando só contente em criar coisas, ou animais, ou plantações em cima da terra, Deus agora cria peixes debaixo da água. Você não está entendendo. Deus criou almas viventes debaixo da água para sobreviver.
dentro da água. Um ser humano hoje não consegue viver sem respirar, porque o ar que nós respiramos, olha a inteligência também de Deus, que está sobre a terra. Agora você veja a água. Se nós entrarmos debaixo da água, o nosso oxigênio, a nossa respiração, ela não funciona e nós morremos afogados. Agora tem a seres viventes debaixo da água, sobrevivendo com oxigênio da água, que aleluia, você pode dar uma glória, você pode glorificar a Deus, você pode exaltar o Senhor Jesus por essa mensagem, por essa palavra, pela onipotência de Deus. Veja bem, ainda vem aqui e diz: Deus produz seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens, conforme a sua espécie. Deus fez o leão, Deus fez a cobra, Deus fez o jacaré, Deus fez o elefante, Deus fez, vai indo, tantos tipos de animais hoje que você vai no zoológico e começa a contemplar aqueles animais, você vê pela televisão, você começa a contemplar aquelas criaturas. Deus criou os animais segundo a Bíblia. Eu estou falando da onipotência, eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. Mas você ainda está com ansiedade, você ainda está com pessimismo, você está ainda acreditando nas besteiras que estão colocando na tua mente, que você não vai conseguir, que você não vai alcançar, que nada vai dar certo na tua vida, que você não nasceu para prosperar, que você não nasceu para crescer, que você não nasceu para dar certo. Mas eu quero te dizer, na onipotência do Criador, que pode mudar a sua história, que pode mudar esse rumo, que pode mudar essa pensamento de você pensar desta forma e começa a se preencher com a onipotência da palavra de Deus, que Deus está falando sobre a criação dele, o que ele fez, o que ele pode fazer e que ele pode mudar na tua vida também. E disse Deus no sexto: então façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem conforme a semelhança dele. Deus criou o homem do pó da terra. A Bíblia fala que Deus soprou no homem e ainda disse para o homem: multiplicai, crescer e multiplicar. E Deus deu fôlego de vida para o homem. Deus colocou o homem no jardim. E eu acho interessante, não parando por aí, porque eu já estou terminando aqui, mas eu acho interessante, a onipotência de Deus, ela chega além. Deus, no sexto dia, ele cansou e ele descansou no sétimo dia. Então foi 6 dias de trabalho, 6 dias de criação, 6 dias de onipotência, de poderio, de perfeição, de escultura, de estatura, de momentâneo, de arquiteto, que Deus elaborou tudo aquilo para que hoje nós vivêssemos sobre esse domínio. Olha só que interessante. E você não está entendendo ainda o poder de Deus sobre a tua vida, e ele pode mudar a sua história. Olha só, interessante, no sexto ele descansou. Eu vejo Deus fazendo aquele todo o trabalho, o reboliço acontecendo, mas no sexto ele dá um descanso. Sabe o que é isso? Pode ser que Deus, ele vai começar se você começar a pôr a palavra de Deus no teu coração e a tua fé começar a aumentar, e Deus vai começar a trabalhar na tua vida, a onipotência de Deus vai começar a agir na tua vida. Só que vai ter um momento que tudo isso, esse reboliço, esses problemas vai cessar e você vai poder descansar, como Deus também descansou no sexto dia. Mas você vai olhar e ver que todo o processo que você passou, todo momento que você teve ali, em momento de construção, em momento de transformação, em momento de reviver, ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa. Você vai entender que vai olhar e ver a criatura que você se tornou. Os pensamentos negativos foram embora, as decepções acabaram e você é uma pessoa diferente. Como hoje nós olhamos e vemos a terra toda cheia de belezas, plantações, animais, criações, luzes, dia, manhã, tarde, noite. Tudo isso Deus pensou bem elaborado e não vai ser diferente na tua vida, porque eu estou te apresentando hoje a onipotência de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus te guarde, que Deus livre você, que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar mais forte ao teu coração. Deus abençoe, fique essa mensagem no teu coração. Sou seu servo em Cristo, Cláudio Timito Santos de Novaes.